Olá, segunda série, tudo bem com vocês? Bom, então começando essa primeira aula do quarto bimestre, vamos falar um pouco sobre óptica, né? Aí você pergunta, bom, mas eu vou ver a mesma óptica que eu vi lá no nono ano? A partir de agora nós vamos aprofundar o que nós vimos lá no nono ano, tá? Primeiramente, eu quero falar hoje com vocês sobre a óptica física. Bom, mas o que seria essa óptica física? Bom, o estudo da óptica é dividido em três grandes áreas no ensino médio. A óptica geométrica, que vocês viram lá no nono ano, bem básico, né? Que é aquela óptica que estuda o comportamento da luz e essa luz sempre se propaga em linha reta, movimento retilíneo. Tá? A óptica fisiológica é aquela óptica do olho humano, que nós vamos ver nesse ano. Tá? É o problema da miopia, hipermetropia, tá? Que fenômenos ópticos vão acontecer no olho humano. E a óptica física é o que nós vamos ver a partir de hoje. Nós vamos começar vendo essa óptica física, tá? Bom, o que seria essa óptica física? Bom, primeiro, desde a antiguidade, os cientistas acreditavam que a luz ela se comportava como partícula. Isso mesmo. Então, a luz era formada por partícula. E essa ideia, essa teoria, ela é muito enriquecida com os trabalhos do Isaac Newton. Então, o Newton achava assim que a luz era partícula. Tá? Depois, com os trabalhos sendo avançados, melhorados, os cientistas, e principalmente o Huygens, ele acreditava que a luz era uma onda, se comportava como uma onda. Então ficou esse problema. A luz, ela é partícula ou ela é onda? O que ela é? Bom, hoje a gente aceita as duas teorias, ou seja, hoje a gente acredita que a luz ela se comporta de maneira dual, ela tem esse caráter dual. O que é esse caráter dual? Ora, ela vai se comportar como partícula e ora ela vai se comportar como onda. É o que nós chamamos de dualidade onda-partícula. Então isso é aceito hoje em dia. Então hoje em dia é aceita a dualidade onda-partícula para a luz. Então ora ela vai se comportar como partícula e ora ela vai se comportar como ondas. Tem alguns fenômenos que são bem explicados quando a gente utiliza esse caráter da partícula e existe algumas teorias que são explicadas quando a gente usa esse caráter o que ondulatório para a luz, tá? Hoje nós vamos ver alguns fenômenos que são bem explicados quando a gente trata a luz como onda, tá? Mais tarde, conforme a gente vai avançando nos estudos, eu vou mostrar para vocês alguns experimentos que são explicados quando a gente trata a luz como partícula. Mas hoje presta atenção. Então hoje, os fenômenos que eu vou apresentar para você é que a luz ela é bem explicada quando a gente entende a luz como onda. Então é o caráter o quê? Ondulatório. Então nós vamos estudar o caráter ondulatório para a luz. Lembrando que a teoria aceita é a teoria dualidade onda-partícula. Ora ela pode ser considerada como partícula, ora ela é considerada como onda. Tá? Difração. Então a difração é um fenômeno que só pode ser explicado quando eu estudo a luz como onda. Tá? Então o que é a difração? A difração ela é definida como a capacidade dessa onda, no caso pode ser a luz, tá? Então aqui é qualquer tipo de onda. Eu vou dar um exemplo da luz, tá? Então quando a onda ela tem a capacidade de contornar obstáculos. Então pode ser a luz, pode ser o som, qualquer tipo de onda. Então a difração vai acontecer quando a onda ela se comporta, ela consegue passar por obstáculos, contornar obstáculos. Imagina aqui, ó, que eu tenho esse comportamento dessa onda aqui. Quando essa onda ela encontra essa fenda aqui, tá? É uma fenda muito pequena, a ordem desse diâmetro aqui, a ordem de grandeza do diâmetro é muito menor que o comprimento da onda que está vindo. Então observe quando ela passar aqui, ela vai ter que mudar a forma dela. Ela se espreme e ela muda a fórmula
parece a fórmula aqui circular, mas ela continua se propagando. Então aqui está acontecendo a difração, e isso já foi questão de Enem, tá? Presta atenção. Ele te dava vários desenhos e falava para você identificar onde acontecia a difração. Então a difração é quando ela muda o comportamento dela. Ela está vindo com uma certa forma geométrica, quando ela passar por essa fenda que ela mudou essa forma geométrica, é a difração. Observe se a luz tivesse vindo, essa onda tivesse vindo dessa forma aqui. Aí ela encontra uma fenda, e essa fenda, a abertura dessa fenda é do mesmo tamanho da onda. Então, quando ela passar por essa fenda, ela passa como nada tivesse acontecido. Então, aqui está acontecendo difração? Não, porque a forma anterior permanece a mesma da forma posterior. Então, aqui não acontece difração. Onde acontece difração? Aqui, ó, nesse exemplo aqui, nessa figura. Aqui acontece difração, porque ela passa por um obstáculo muito menor do que o comprimento dela. Então, ela tem que mudar a forma para conseguir se propagar. Aqui acontece difração. Agora, a difração acontece sempre quando ela penetra em um orifício? Não, quando ela contorna também, né? Imagina que você está falando em um lado aqui e tem um muro do outro lado, tá? Como que a pessoa vai te escutar do outro lado do muro? A luz ela vai contornar os obstáculos, ou a onda, qualquer tipo de onda, né? Quando a onda contorna os obstáculos, está acontecendo também difração. Então, difração é o que? É quando a onda vai contornar os obstáculos ou quando ela vai passar por orifícios que ela precisa mudar a sua forma. Então, mudou forma e contornou obstáculos, está acontecendo a difração dessa onda. E só posso explicar a difração quando eu entendo o caráter ondulatório dessa onda. Tudo bem? E a interferência? Interferência, o próprio nome já tá falando, né? Essa interferência é a junção, tá? A junção de uma ou mais ondas. Imagina aqui que eu tenho uma onda se propagando, tá? Uma onda vermelha, e eu tenho uma onda azul aqui também se propagando. Observe que essas duas ondas, elas podem o que? Acontecer interferência. O que é interferência? Elas podem o que? Se unirem. Quando elas se unem, pode acontecer uma interferência construtiva, crista com crista são somadas, ou pode acontecer uma interferência destrutiva ou intermediária, né? Então a interferência é a junção das ondas. Então observe aqui, eu tenho uma onda aqui, ela penetra aqui nesse orifício e mudou a forma. Observe que aqui eu tenho duas fendas, né? Duas fendas. Então essa onda ela se propaga nessas fendas aqui, onde pode acontecer a interferência construtiva ou destrutiva. Então observe aqui que eu tenho um ponto que vai receber, essa placa aqui vai receber um ponto de interferência máxima construtiva e vai receber também uma parte de interferência mínima destrutiva. Então, interferência é a união de onda. Essa união de onda pode ser construtiva, destrutiva ou intermediária. No caso da luz, quando isso acontece com a luz, a interferência da luz usando duas fendas, pode acontecer um fenômeno interessante. Então, eu posso ter uma região de claro. O que é uma região de claro? Eu tenho uma interferência construtiva, então está bem iluminado ali, e eu tenho uma interferência destrutiva, uma região de escuro. Tá? De falta de luz. Então, quando isso acontece com a luz, eu posso ter duas cristas sendo somadas, região de claro, ou duas cristas sendo subtraídas, uma região de escuro. Tá? Então, interferência é isso, é a união de ondas. Quando tem ondas se unindo, essa união pode ser somada ou subtraída, ou não acontecer nada, é uma interferência de onda. Tá? E o que é polarização da onda? Então, nesse caso aqui, eu vou dar exemplo para a luz. Por que eu vou dar exemplo para a luz? Porque a polarização ela vai acontecer em ondas transversais. O que são ondas transversais mesmo? É aquela onda que a direção da propagação é perpendicular à direção da vibração dessas moléculas. Isso é uma onda transversal. Uma onda longitudinal, como o som, então o som é uma onda longitudinal, então a polarização não acontece no som, vai acontecer na luz, porque a luz é uma onda transversal, então isso é importante. A polarização vai acontecer em ondas transversais. E a luz, olha só, nós vamos ver isso melhor no ano que vem, mas a luz, quando
essa onda é emitida, ela é emitida por uma onda eletromagnética, é aquela onda que se propaga no vácuo. Essa onda eletromagnética, ela está vibrando em várias direções. Basicamente aqui, para a luz, ela vibra na horizontal e vibra na vertical. Tá? Ela está vibrando aqui horizontalmente e ela está vibrando verticalmente. Tá? Então tem dois planos aqui. Eu tenho um plano de vibração horizontal e eu tenho um plano de vibração vertical. Essa onda aqui a gente chama que é uma onda não polarizada, porque eu tenho várias direções de vibrações. Tá? Aqui nesse caso aqui, duas. Quando ela passa por um polarizador, o que é um polarizador? É como se fosse um filtro. Vai filtrar esses planos de vibrações, tá? Então esse filtro aqui, observe que esse filtro ele está na vertical. Então ele vai deixar o plano da luz passar apenas na vertical. O outro plano vai ser omitido. Então observe aqui, eu tenho a luz se propagando na horizontal e na vertical. Quando ela passa por esse filtro polarizador, ela vai passar apenas na vertical. Então essa onda aqui, a gente vai falar que é uma onda polarizada, linearmente. Tá? Porque eu só tenho um plano de vibração, aqui ela só está vibrando na vertical. Tudo bem? Deu para entender? Então o que é uma polarização? É quando você vai filtrar os planos de vibrações de uma onda. No caso aqui a luz. No exemplo, a luz se propaga tanto na horizontal quanto na vertical. Eu filtrei um dos planos, então tirei o plano na horizontal, joguei fora o plano na horizontal. E ela se propaga apenas na vertical. Então, nessa parte aqui eu tenho uma luz polarizada e na outra parte tem uma luz não polarizada. Como que eu polarizei essa luz? Usando um filtro polarizador. Tá? Então, aqui tem um outro desenho. E, novamente, eu tenho várias direções de vibrações, uma luz não polarizada, passou por um polarizador, ela está se propagando apenas no plano vertical. Então, isso ela é a luz polarizada, ela está sendo polarizada. Tá? Um outro exemplo aqui, ó, eu tenho uma onda aqui não polarizada, né? Aqui tem a vibração em vários planos. Quando ela passa pelo polarizador, aqui eu só tenho uma direção de vibração, um plano de vibração. Então essa luz é a luz polarizada. Tudo bem? Tranquilo? Deu para entender? Então por hoje vamos ficar por aqui, tá? Até a próxima. Tchau, tchau.